E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, espero que estejam. Depois de um feriado prolongado, todo mundo descansado, todo mundo pronto, firme e forte para nós podermos continuar e seguir aí na reta final desse ano atípico. Nesta aula, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o texto literário, coisas que vocês já conhecem. A configuração, definição. La diferencia fundamental entre el texto literario y el texto no literario es que el primero predomina la función estética y en la segunda la función utilitaria. Então, a definição do texto literário, a diferença fundamental entre os dois textos, o texto literário e o texto não literário, é que o literário, ele predomina a função da estética. O não literário, a função utilitária. Então você sempre lembra disso, que o texto literário, ele tem uma forma estética. O não literário, ele tem a função utilitária, certo? Função estética. La función estética que caracteriza el texto literario tiene como principales características multisignificación, plurisignificação, la desautomación de la percepción, a desautomatização da percepção, la conotación, a conotação, la relevância del plano de expressão, relevância do plano de expressão, e la intangibilidade de la organização linguística, a intangibilidade da organização linguística. Isso aqui, galera, é a função estética, que tem como as principais características da função estética do texto literário. É a multissignificação, é a plurificação, que é a plurisignificação, multisignificação. O que quer dizer, o que significa? Desalmatização da percepção, a desalmatização da percepção, la conotação, conotação, la relevância do plano de expressão, a relevância do plano de expressão que você vai utilizar no seu texto literário, e la intangibilidade de la organização linguística, que seria a intangibilidade da organização linguística, do que você vai estar escrevendo, da sua concordância, da sua organização do que você vai escrever. Plurificação, la característica de linguagem literário de albergar diversos significados em la expressão. Um texto literário permite la intenção de diferentes planos de lectura e alberga palavras, expressões, fases, imagens que podem passear mais em um sentido e em el contexto em que emplea. Ou seja, essa plurissignificação é a característica da linguagem, né, do seu texto que você vai escrever no seu contexto, com diversos significados de expressão. O texto literário permite a interseção de diferentes planos de leitura e ela engloba palavras e expressões, frases e imagens que podem ter mais sentidos em um contexto que você vai estar utilizando essas palavras.
desautomatización del idioma. Es el intento de encontrar relaciones entre palabras distintas y las palabras que aparecen en su uso diario y no literario. Estas relações provocam surpresas estranhas graças a vários outros impactos psicológicos. Desculpa, galera. Então, a intenção é de encontrar as relações entre palavras distintas que aparecem no seu uso diário e no literário, que são palavras que você usa no seu dia a dia e que não é de uso literário. Então, essas relações provocam surpresa, estranha, porque você estranha essas palavras, esse impacto psicológico que você recebe de uma palavra que você vai estar usando no seu texto literário, porque ela é totalmente do seu uso diário, que não é de um texto literário. Conotación. Según los oasis, el conjunto de cambios, ampliaciones de una palabra agregada a su significado literal, denotante das asociações linguísticas de vários tipos, estilísticas, fonéticas, semânticas, e se opõe a la denotación, que é uma propriedade que tem um significante e se hace referência genericamente a todos os membros de um conjunto. Então, a conotação, segundo os dicionários, é um conjunto, né, de palavras, das informações das palavras e aplicações. Uma palavra agregada ao seu significado literal. E que por essas ações linguísticas de vários tipos, estilística, fonética e semântica. E que se opõe à denotação, que é uma propriedade que tem o seu significado e que faz referência genericamente a todos os membros do conjunto. Conotación 2. Por lo tanto, la connotación se produce cuando se agrega un nuevo sentido, aunque la sensación literal de un signo lingüístico. El texto literario tiene como característica la connotación. Esto significa que las palabras y expresiones que se pueden utilizar en él a menudo se asocian con mecanismos, metáfora, metonímia, que les atribuem nuevos significados, mas allá a la nuevos que já tiene. Então, é o mesmo que você está escrevendo no seu dicionário palavras que você requer uma metáfora ou uma metonímia. Isso aí é utilizado com o mesmo significado que você já tem, que você já conhece. Porque você não vai usar uma palavra que você não conhece, que você não entende o significado dela em um texto literário. Relevância del plano de expresión. La relevancia del plano de expresión es mucho mayor en el texto literario que tiene el texto no literario. En el texto literario, la organización del plano de expresión no se realiza solo para permitir la comprensión del contenido, el sí para recrear el contenido en la expresión, recuperando trazas de significados. El de sí, cuando se trata del texto literario, la forma adquiere relevancia para que uno entenda o sentimento del mensaje. Ou seja, o texto literário ele tem que ser de uma forma clara, né, para que a pessoa possa entender o sentimento dessa mensagem. Mas nós temos aí muitos escritores que usam uma linguagem, né, difícil, uma linguagem que nós não somos habituados, nós não usamos elas no nosso dia a dia. Então, por isso, nós achamos elas estranhas. Intangibilidade do texto literário. La intangibilidade
es propiedad de lo que se puede tocar, lograr. Quando hablamos de la intangibilidade del texto literário, la impossibilidade de mantener sua ausência se hace quando se resume en el texto no literario, ao que puede resumirse en la pérdida de su información más importante. Por outro lado, um texto no literario no puede restar de modificar ninguna de sus partes, porque cada um de los elementos é significativo em el racionamento em su conjunto. Então, que para você fazer a sua intangibilidade do seu texto, você tem que tomar cuidado para que não ocorra essa quebra de entendimento, essa junção entre o que você está falando e o que você quer transmitir, até mesmo por imagem. Podemos esquemear as diferenças entre textos literários e não literários através da seguinte tabla. Aí aqui eu coloquei para vocês um esquema para a diferença dos textos literários e não literários. Textos literários. Multisignificação, vários planos de leitura. Linguagem, sem tema provocando surpresa, distanciamento. Conotação, metáfora, metonímia, nuevos sentidos. Relevância do plano de expressão. Intangibilidade, não se pode resumir nem parafrasear. Então, no seu texto literário, não pode resumir e nem parafrasear. Textos no literários. Essa parte aqui, galerinha, é textos literários. Em la medida do lo possível, é um único plano de leitura e um significado equívoco. Linguagem automatizada e convencional. Denotação, significado literal de palavras e expressões. Irrelevância do plano de expressão. Tangibilidade, se pode resumir e se pode parafrasear. Então, o texto não literário, ele pode resumir e ele pode ser parafraseado. Texto no literário. Em la medida de lo possível, um único plano de leitura e equívoco significado. Isso aqui eu já falei para vocês. A linguagem automatizada convencional. O significado de palavras e expressões. A irrelevância do plano de expressão. Tangibilidade, que pode resumir e parafrasear. Aí eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos de textos literários. Nós temos os textos narrativos, cuentos, novelas, etc. Textos líricos e textos dramáticos. Então, galera, aqui vocês vão ter suporte para vocês responderem as questões 7 e 8 da apostila. Igual eu falei para vocês no começo, não deixa de responder. Faça, porque nós já estamos na reta final desse ano atípico. E qualquer coisa é só vocês me chamarem, que eu estarei à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Até a próxima.